Você confiaria se aquilo que você mais pediu a Deus simplesmente aparecesse na sua frente, sem esforço, sem explicação, como se fosse um milagre? Elisa Duarte confiou. Ela acreditou que finalmente estava vivendo a resposta das suas orações. Mas o que ela não sabia é que nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas parecem bênção, mas escondem algo muito mais sombrio. E o pior, quando você percebe, já não tem mais como voltar. O nome dela explodiu na televisão. O Brasil inteiro passou a reconhecê-la. Mas o que ninguém via era o que acontecia quando as luzes se apagavam. Vozes, sombras e uma presença que nunca ia embora. Se você acha que essa é só mais uma história, então fica até o final. Porque o que Elisa viveu pode acontecer com qualquer pessoa. Elisa Duarte tinha 26 anos. E para quem olhava de fora, ela era o tipo de pessoa que parecia ter tudo no lugar. Cresceu dentro da igreja, filha de pais cristãos, acostumada desde pequena a viver uma rotina baseada na fé. Não era só costume, era identidade. Elisa cantava nos cultos, ajudava no ministério, participava de vigílias e acreditava de verdade que Deus tinha um propósito específico para a vida dela. Mas por trás dessa aparência de firmeza, existia um conflito silencioso que ela nunca contou para ninguém. Durante o dia, Elisa vivia uma realidade completamente diferente. Trabalhava em um emprego simples, com um salário baixo, enfrentando uma rotina cansativa que parecia não levar a lugar nenhum. Enquanto via outras pessoas crescendo, conquistando sonhos, viajando, ela se sentia parada, presa, como se estivesse vivendo uma vida que não era a dela. E foi nesse contraste, entre a fé que dizia para esperar e a realidade que gritava por mudança, que algo começou a se quebrar dentro dela. Todas as noites antes de dormir, Elisa fazia a mesma oração: Deus, me dá uma oportunidade. Mas com o tempo, essa oração deixou de ser esperança e começou a virar desespero, porque quanto mais ela pedia, mais o silêncio parecia responder. E foi exatamente nesse momento de fragilidade, quando a fé já não era tão firme como antes, que algo inesperado entrou na vida dela. Algo que parecia resposta, mas estava longe de ser. Naquela noite, Elisa saiu da igreja mais calada do que o normal. O culto tinha sido forte, cheio de palavras sobre esperar o tempo de Deus, sobre confiar mesmo quando nada acontece. Mas dessa vez aquilo não trouxe paz, trouxe um incômodo. Enquanto caminhava pela rua com a Bíblia ainda nas mãos, uma pergunta não saía da cabeça dela: e se o meu tempo nunca chegar? Foi nesse exato momento que ele apareceu, não de forma brusca, não assustando. Foi como se já estivesse ali, apenas esperando o momento certo de se aproximar. Bem vestido, postura segura e um olhar que parecia enxergar além do que era visível. Ele chamou Elisa pelo nome, e aquilo fez o corpo dela travar por um segundo. Mas não parou por aí. Ele começou a falar coisas que ninguém sabia, detalhes da vida dela, pensamentos que ela nunca compartilhou, sonhos que ela só contava em oração. Era como se ele tivesse acesso a algo íntimo, profundo demais. Elisa tentou manter distância, mas havia algo na presença dele, algo quase hipnótico, que fazia com que cada palavra soasse convincente demais. Então ele falou o que mudaria tudo. Uma oportunidade, um teste para uma novela, um caminho direto para aquilo que ela sempre quis. Reconhecimento, crescimento, uma nova vida. Mas havia condições. Ela precisaria manter segredo, não contar para ninguém e, principalmente,
deixar de lado qualquer vínculo religioso durante o processo. Aquilo atingiu Elisa de forma estranha. Era como se algo dentro dela tivesse sido confrontado diretamente. Por um instante, ela pensou em recusar. Pensou em voltar para casa, esquecer aquilo, continuar esperando em Deus. Mas a dúvida, aquela dúvida silenciosa, falou mais alto. E se essa for a resposta que você tanto pediu? E foi ali, dividida entre fé e oportunidade, que Elisa começou a se afastar sem perceber. Na madrugada marcada, Elisa quase não saiu de casa. Ficou sentada na beira da cama por vários minutos, olhando para a Bíblia aberta ao lado, como se esperasse algum sinal, alguma resposta que confirmasse se aquilo era certo ou não. O silêncio dentro do apartamento era estranho, pesado, como se o tempo tivesse desacelerado. Ela chegou a pegar o celular. Pensou em mandar mensagem para alguém da igreja, pedir conselho, mas lembrou imediatamente das regras, sigilo absoluto. Aquilo já não parecia normal. Mesmo assim, quando a buzina ecoou lá embaixo, exatamente no horário combinado, algo dentro dela decidiu por ela, como se já não fosse mais uma escolha, mas um caminho que precisava ser seguido. Ao entrar no carro, Elisa sentiu o ambiente diferente. O interior era elegante, silencioso, mas havia um cheiro forte, difícil de identificar, que incomodava sem motivo aparente. O homem não disse nada por alguns minutos, apenas dirigia com tranquilidade, como se soubesse exatamente onde estava indo. Elisa tentou puxar conversa, fazer perguntas, entender melhor aquela situação. Mas ele respondia pouco, sempre desviando, como se o destino fosse mais importante do que qualquer explicação. A cidade parecia irreconhecível naquela hora. Ruas vazias demais, sinais abrindo sozinhos. Nenhum movimento. Como se o mundo tivesse parado para aquela noite. O tempo parecia distorcido. Ela não sabia dizer quanto tempo estava ali dentro. Minutos ou horas. Tudo parecia confuso. Até que o carro diminuiu a velocidade e entrou em uma rua completamente escura. Quando pararam, Elisa sentiu um arrepio subir pela espinha. O lugar não parecia um estúdio, nem um ambiente profissional. Era uma mansão antiga, grande, isolada, cercada por silêncio. Nenhuma luz ao redor, nenhum sinal de vida. Ao sair do carro, o ar parecia diferente, mais frio, mais pesado, como se respirar exigisse esforço. Antes mesmo que ela pudesse reagir, a porta da casa se abriu sozinha, e lá estava ela, uma mulher parada no vão, completamente imóvel, olhando diretamente para Elisa, como se já a conhecesse. O sorriso não combinava com os olhos. "Você demorou. Já estávamos esperando", ela disse. E naquele instante, Elisa sentiu algo muito claro dentro de si. Ela não estava entrando em um teste. Estava entrando em algo que não entendia. E talvez não pudesse mais sair. Assim que Elisa atravessou aquela porta, algo mudou dentro dela. Não foi só o ambiente. Foi uma sensação. Como se tivesse cruzado um limite invisível. O corredor era longo, silencioso, iluminado por luzes fracas que mal alcançavam o chão. Cada passo ecoava de forma estranha, como se o som demorasse mais do que deveria para desaparecer. O ar ali dentro era pesado, difícil de respirar, e havia um cheiro sutil, quase imperceptível, que lembrava algo antigo, fechado, esquecido. A mulher caminhava na frente sem olhar para trás, como se tivesse certeza de que Elisa a seguiria. E seguiu. Não por confiança, mas por algo que ela não conseguia explicar. Quando chegaram à sala,
O coração dela disparou. O ambiente era circular, fechado, sem janelas. Pessoas estavam sentadas ao redor, imóveis, silenciosas, com rostos parcialmente escondidos pela sombra. Ninguém cumprimentou, ninguém falou, apenas observaram. No centro, uma mesa escura, fria, com símbolos entalhados que Elisa não reconhecia, mas que causavam um desconforto imediato, como se não devesse olhar por muito tempo. A mulher parou ao lado dela e começou a falar, com uma calma que não parecia natural. Não explicou diretamente, falava em caminhos, em escolhas, em pessoas que foram chamadas para algo maior, mas que precisavam provar que estavam prontas. Disse que oportunidades como aquela não surgem duas vezes, e que Elisa estava diante de uma decisão que mudaria tudo. Um papel antigo foi colocado sobre a mesa, amarelado, marcado, como se carregasse histórias que ninguém deveria conhecer. Ao lado, um pequeno objeto metálico refletia a luz fraca, e só de olhar, Elisa sentiu um arrepio subir pelo braço. Pediram apenas um compromisso, algo simples, simbólico. Mas naquele instante, algo dentro dela começou a gritar. Um alerta silencioso, urgente. As luzes piscaram. Uma vez, duas, três. E o silêncio ficou absoluto, até que uma voz surgiu. Não vinha de ninguém. Não tinha direção. Era como se estivesse dentro dela. E ao mesmo tempo, em todos os lugares. Elisa tentou se mover, mas o corpo não respondia. E naquele momento, ela entendeu que já não estava mais no controle. Depois daquela noite, a vida de Elisa mudou com uma velocidade assustadora. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito demais para ser questionado. O telefone não parava de tocar. Testes surgiam. Contatos influentes apareciam como se já a conhecessem há anos. Em menos de uma semana, ela estava dentro de um estúdio. Em menos de um mês, já aparecia na televisão. O nome dela começou a circular. As pessoas reconheciam na rua. Mensagens chegavam de todos os lados. Era exatamente o que ela sempre pediu. Ou pelo menos, era o que ela achava que queria. Porque junto com a fama, algo dentro dela começou a mudar. A primeira coisa que ela percebeu foi a dificuldade de orar. Não era falta de vontade. Era como se as palavras não saíssem. Quando tentava abrir a Bíblia, sentia um incômodo estranho. Uma inquietação que a fazia fechar rapidamente. Aos poucos, aquilo que antes era natural começou a se tornar impossível. E ao mesmo tempo, sua carreira só crescia. Era como se uma coisa estivesse diretamente ligada à outra. Mas o pior ainda estava por vir. As madrugadas se tornaram um tormento. Elisa acordava com o coração acelerado, com a sensação de que alguém estava dentro do quarto. O ambiente ficava gelado, pesado, e o silêncio parecia vivo. Sombras começaram a surgir nos cantos, sempre discretas, sempre rápidas, como se soubessem que estavam sendo observadas. Até que vieram os sinais físicos. Arranhões apareceram no corpo, finos, paralelos, sempre no mesmo padrão, sempre no mesmo horário. Elisa tentou ignorar, tentou racionalizar, dizer que era estresse, cansaço, qualquer coisa que tivesse lógica. Mas então, em uma madrugada, ela acordou e percebeu algo que fez seu sangue gelar completamente. No canto do quarto, havia uma presença, parada, imóvel, observando. Não fazia nenhum movimento, não dizia nada, apenas estava ali. E naquele instante, Elisa entendeu algo que ela tentou negar desde o início. Aquilo não tinha ficado naquela casa. Aquilo tinha vindo com ela.
e não pretendia ir embora. Com o passar dos dias, Elisa já não conseguia mais fingir que aquilo era apenas cansaço ou pressão da fama. A presença, aquela presença, não era mais algo distante. Ela estava ali, constante, próxima, como se acompanhasse cada passo dela. Dormir se tornou quase impossível. Sempre que fechava os olhos, sentia como se alguém estivesse ao lado da cama, respirando devagar, observando no silêncio. E quando finalmente conseguia dormir, os sonhos eram sempre os mesmos. A sala, as pessoas, a sensação de estar presa e uma voz. Sempre aquela voz repetindo que ela havia feito uma escolha. Durante o dia, as coisas começaram a piorar de uma forma ainda mais perturbadora. O reflexo no espelho já não parecia acompanhar seus movimentos perfeitamente. Pequenos atrasos, distorções rápidas, como se por frações de segundo não fosse ela ali. Elisa começou a evitar olhar, começou a evitar ficar sozinha. Mas não adiantava, porque aquilo não dependia do ambiente. Parecia ligado a ela. Até que, em uma noite, tudo ficou claro. Elisa estava parada diante do espelho, tentando se acalmar, quando percebeu algo atrás dela. Uma forma, escura, alta, imóvel. O coração disparou na mesma hora. Ela tentou se virar, mas o corpo travou. E então, no reflexo, aquilo se moveu, lentamente, aproximando-se. Um sorriso começou a se formar, mas não era humano, não era normal. E foi ali, naquele instante, que Elisa ouviu pela primeira vez, de forma clara, sem dúvida alguma, a voz. Você pediu, eu te dei, agora você me pertence. As palavras ecoaram dentro dela, como se não viessem de fora, mas de dentro. Elisa tentou gritar, tentou correr, mas não conseguiu. E naquele momento, não havia mais negação possível. Aquilo não era psicológico. Aquilo não era imaginação. Aquilo era o preço. Depois daquela noite, Elisa quebrou. Não existia mais força para sustentar a fama, nem coragem para continuar vivendo daquela forma. Ela cancelou compromissos. Desapareceu das gravações, ignorou ligações, como se estivesse tentando fugir de algo que já estava dentro dela. O desespero tomou conta. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, ela tentou orar de verdade. No começo, nada saía, só silêncio, só medo. Mas entre lágrimas, ela conseguiu dizer poucas palavras, simples, sinceras, e algo mudou. Não foi instantâneo, não foi fácil, mas foi o começo. Elisa decidiu abandonar tudo: a carreira, o dinheiro, o reconhecimento, tudo aquilo que um dia ela achou que era a resposta de Deus. Foram dias difíceis, noites sem dormir, uma batalha interna constante, como se estivesse lutando contra algo que não queria soltá-la. Mas quanto mais ela buscava, mais aquela presença enfraquecia. Até que, um dia, simplesmente, o silêncio voltou. Sem vozes, sem sombras, sem aquela sensação de estar sendo observada. Pela primeira vez em meses, ela dormiu em paz. Elisa perdeu tudo o que conquistou. Voltou a uma vida simples, longe dos holofotes, mas com algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: paz. Hoje ela conta sua história com um alerta que arrepia quem escuta. Nem tudo que parece ser de Deus realmente vem dele. Agora eu te pergunto, se uma oportunidade assim aparecesse na sua frente, você teria discernimento para recusar? Ou só perceberia o erro quando já fosse tarde demais? Se essa história te fez pensar, se te causou esse desconforto, então você entendeu. E se quer ouvir mais histórias que mexem com a sua mente e sua fé, se inscreve no canal agora,
porque a próxima pode ser ainda mais perturbadora.